Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E nós estamos muito felizes, né, por Deus estar falando aos nossos corações e, acima de tudo, demonstrando sua graça e a sua verdade sobre nossas vidas. Amém? Trago hoje junto comigo minha esposa Kátia, a pastora Kátia. Fica de pé, Kátia. Pode ser que alguém não conheça a beleza da sua pessoa. Fique de pé, essa é minha esposa Kátia, tá? E vieram comigo também meu pai e minha mãe, seu Júlio e dona Luci. Fiquem de pé, é a primeira vez que eles estão vindo aqui nesse lugar, tá bom? Que Deus, praticamente se convidaram para o pastor Marcelo, né? O pastor Marcelo convidou para vir aqui e falou que haveria uma conferência, haveriam momentos aqui. E então minha mãe me procurou dizendo, olha, soube que você vai estar por lá. Então estamos aqui nessa noite, uma alegria ter meus pais aqui, como também ter você aqui nesse lugar, tá bom? Primeira coisa eu vou ser o mais pastoral possível. A palavra hoje é pastoral mesmo, né? Eu não pretendo, pelo menos até agora o Espírito não falou para liberar nenhuma palavra profética, nem muito menos ensinar muita coisa, mas eu quero ser o mais pastoral possível, até mesmo com relação a um possível apelo no final. Nem sei se o Espírito vai nos mover nesse sentido. Então, nem evangelista talvez eu não seja nessa noite, muito menos apóstolo, mas eu vou ser bem pastoral mesmo, para nós aprendermos algo da parte de Deus muito importante. Então, eu preciso fazer uma pergunta. A primeira estamos completando 17 anos aqui em Terra Alta. Quem aqui nesse lugar está aqui desde o começo, desde que começou? Levante seu braço, por favor. Está desde o começo. Só estou vendo um, só o Marinaldo. Tem mais alguém que eu não estou vendo o braço? Ah, tá. Tem a irmãzinha lá na porta também, tá? A entregadora de brinde. Ô, irmã, por favor, meu número é 76, irmã. Então, só os dois. Tem mais alguém aqui que... Não, né? Quem está aqui há... Vamos lá. 15 anos. 15 anos aqui. 15 anos. Pastor Carlos, aí já tem a Gisele pelo meio. Cadê a Gisele? Está pastoreando Isaac por aí em algum lugar, né? Quem tem 10 anos que está aqui? 10 anos que está aqui. Então, nós estamos em 2021, desde 2011, mais ou menos. Beleza, já aumentou a quantidade. Quem está aqui há 5 anos? Levante seu braço. Beleza, aumentou um pouquinho mais a quantidade. Quem está aqui desde semana passada? Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, eu quero ler o verso 20 e o verso 21. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Hebreus, capítulo 13, versos 20 e o verso 21. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? Fique de pé, vamos ler esses dois versos, depois você vai ficar um bom tempo sentado. Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21. Na revista atualizada diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vou ler mais uma vez. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Você pode repetir isso comigo? Pelo sangue da eterna aliança. Vou continuar. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória
para todos sempre. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar? Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oramos pela riqueza, pelo suprimento que a Tua palavra tem para nós. E eu te agradeço, Senhor, por estar nesse lugar, por estar com a Tua palavra na minha frente, e poder compartilhar com meus irmãos. O Senhor já falou conosco. E eu quero, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos ajude aqui nesse lugar, para que eu possa falar aquilo que nós precisamos ouvir, que não seja acariciado nenhum coração nessa noite, pelo contrário, sejamos confrontados pelo ensino da Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por cada pessoa que está aqui, te agradecemos pela vida dessa comunidade, dessa igreja, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue falando conosco. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, e você diz, amém. Pode sentar, não feche a Bíblia, deixa ela aberta aí em Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Então vamos lá. Conferência Aliança. Sabe, irmãos, esse nome é um nome muito poderoso. Aliança é um preceito bíblico dos mais poderosos da palavra de Deus. Costuma-se dizer que o nosso Deus é um Deus de alianças. E o que significa alianças? Ou uma aliança? Significa um pacto, significa um contrato, significa um compromisso, significa um acordo. No dicionário, se você for olhar lá, no Google da Vida, ou no Aurélio, ou qualquer outro dicionário, você vai ver que aliança significa isso. Um compromisso, um contrato, um acordo, um pacto. Inclusive, nós temos, no final do curso de discipulado, se eu não me engano, nós temos lá a repetição dos 10 pactos que regem o nosso ministério. Eu não sou muito bom de memória para decorar os 10. Eu conheço um pastor que sabe os 10 de cor. Mas, certa vez, a gente falando sobre essa questão dos pactos, pacto da transparência, o pacto da confiança, o pacto da oração, e nada mais é do que uma aliança, um irmão me chamou e disse, pastor, o senhor está fazendo várias revisões no material de ensino da igreja, não dá para trocar esse nome não. Que nome, irmão? Esse nome pacto, ele é tão pesado. E eu disse, irmão, o nome pode ser pesado porque talvez você fale sobre pactos fora, se fale sobre os pactos que existem fora. Mas pacto nada mais é do que uma aliança, irmão. Eu acho que não vai fazer muita diferença colocar as 10 alianças da igreja. E aí nós continuamos tratando como pactos mesmo. Mas o nome é muito poderoso. Porque, irmão, se existe uma coisa que tem sido enfraquecido nos últimos tempos, irmãos, são as alianças. E o que consiste uma aliança? No que consiste uma aliança, um compromisso, um pacto, um contrato? Primeiro, consiste em eu ou a pessoa, uma das partes, renunciar a alguma coisa. Quando eu faço uma aliança, quando eu faço um contrato, quando eu faço um compromisso com alguém, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu vou precisar renunciar a algumas coisas. Algumas coisas eu vou precisar entrar em acordo. Eu vou precisar ter um compromisso com essa pessoa. Eu vou dizer, da minha parte, eu abro mão de certas coisas em detrimento ao outro, em benefício do outro. Então, a primeira coisa que consiste em uma aliança é eu entender que em algumas coisas eu vou precisar renunciar. Se eu precisar e quiser manter uma aliança, um compromisso, eu vou precisar renunciar a algumas coisas. Eu vou precisar deixar de vez em quando as minhas mesmices, ou as minhas esquisitices, ou as minhas manias. Outra coisa que é interessante com relação a uma aliança, a um pacto, é que eu renunciando os meus direitos em algumas situações, eu vou ter que considerar a outra parte. Eu vou ter que considerar o valor da outra parte, aquilo que é direito dela, o que é da identidade dela, eu vou precisar considerar. Então eu me esvazio de algumas coisas que são favoráveis a mim, porque eu quero ter aliança, eu quero ter um compromisso, eu quero ter um pacto. E como também a outra parte precisa também ser beneficiada e também ser respeitada a sua outra parte. Mas nós temos vivido um tempo, irmãos, em que esse nome, pacto, aliança, compromisso, contrato, tem sido as coisas mais afligidas. E é interessante porque como a gente vai esfriando ou enfraquecendo um termo bíblico, um princípio bíblico, é possível que muitas outras coisas vão por água abaixo por conta desse enfraquecimento.
Então a gente pode ter um pacto, uma aliança, um compromisso, um contrato, um acordo, de vários aspectos na nossa vida. Nós temos um compromisso, um pacto, por exemplo, do nosso casamento. Então, quando eu faço uma aliança de casamento, um compromisso com uma pessoa, significa que aquilo ali é sério. E aí, no caso, levando em consideração os dois preceitos, no casamento, eu preciso renunciar a algumas coisas em favor da minha esposa, e a mesma coisa ela em relação a mim. Eu preciso considerar que a minha esposa, ou quando é uma mulher, o seu esposo, ele tem alguns direitos, ela tem alguns direitos que são garantias de que eu concedi esse direito a ela. Eu lembro bem que antigamente só comemorava-se bodas de prata, 25 anos de casado, bodas de ouro, 50 anos de casado, e 75 anos bodas de, sei lá, que é difícil, né? Mas eu já vi, gente, eu não me lembro agora. Mas agora, irmãos, as alianças matrimoniais estão tão fracas que eu já vi pessoa comemorando 1 ano de casamento, bodas de seixo. 2 anos de casamento, bodas de granito. 3 anos de casamento, bodas de arenito. 4 anos de casamento, bodas de aterro. Porque já tem sido tão difícil se manter uma aliança de casamento, que já se começou a separar alguns tipos de minerais para poder representá-los. Então, quando a pessoa às vezes faz 4, 5 anos, já vi gente comemorando com muito fervor, 10 anos de casado. 10 anos de casado, irmão, não começou nada ainda. Com 10 anos de casado, ainda se rompeu, só se cortou as arestas. Não se pôde fazer nada em 10 anos de casado. Quem aqui tem 10 anos de casado? Levante seu braço. Quem tem 10 anos de casado? Não começou nada, irmã. Não começou nada, vai começar agora. Entendeu? Porque as alianças elas foram se enfraquecendo. E aí, por conta disso, irmãos, tudo é motivo para se quebrar uma aliança matrimonial. Tudo é motivo. E é interessante porque algumas vezes a gente se depara aconselhando casais nesse sentido. E aí a primeira coisa que eu pergunto, porque às vezes os motivos para se quebrar uma aliança ou para se desistir de uma aliança matrimonial são motivos que a gente pergunta assim, realmente são muito sérios. Ah, não, ele é uma pessoa assim, assado, ela é uma pessoa assim, assado. E a pergunta que eu faço é, vem cá, ela se tornou assim semana passada, mês passado, ou quando você conheceu ela já era assim? Não, pastor, quando eu conheci ele era bem pior. Quando eu conheci ela era bem pior. Já melhorou. E aí eu vejo que esse enfraquecimento das alianças faz com que qualquer coisa seja motivo para as alianças serem quebradas. Tamanho a força com que as ameaças a uma aliança estão surgindo. Na década de 80, para uma pessoa se separar, para divorciar de alguém, levava anos. Primeiro chamava-se a pessoa desquitou. Então a pessoa, o que era desquitou? A pessoa deixou de viver junto, foi para outro lugar e ficava lá, esperando um tempo que juridicamente ela poderia reivindicar o divórcio, a separação jurídica. E era às vezes anos que a pessoa vivia desquitada. E isso aconteceu uma mudança, né, na lei civil, eu não me lembro agora exatamente o ano, né, do Código Civil modificado, mas já tem algum tempo, em que agora a pessoa quebra uma aliança de casamento e procede o divórcio em semanas. Em menos de um mês consegue romper um casamento, uma aliança de casamento. Então, de um modo geral, irmão, nós estamos vivendo uma sociedade em que uma aliança matrimonial está sendo tratado de uma forma muito banal. As alianças de amizade. Às vezes nós dizemos, nós somos amigos de fulano. Ah não, olha, o que contar, o que precisar, pode contar comigo. Mas as alianças de amizade têm sido tão enfraquecidas. Será que você é capaz de lembrar de um amigo seu aí de 5, 10, 15 anos, seu amigo de infância? Você consegue lembrar? Se você conseguir lembrar, você é um privilegiado. Irmã, você é uma privilegiada. Que eu nunca vi perder amizade que nem mulher. Mulher gosta de perder amizade, né? Tudo é motivo para perder amizade. E homens até permanecem um pouquinho mais. Mas você consegue se lembrar de uma amiga, de um amigo, que tem muitos anos, seu amigo de infância? As alianças de amizade se diluíram. A gente vê na palavra de Deus, quando Jonatas, ele se afeiçoou ao coração de Davi, ele tem uma amizade tão intensa, com tanta certeza dos propósitos de Deus sobre a vida de Davi, que ele chega em alguns momentos julgar
o comportamento do próprio pai em favor da amizade com Davi. E diz que o coração deles era enraigado um ao outro, pela amizade que eles tinham. E por aí vai, irmãos, as questões das alianças. Aliança ministerial. Eu participei de uma igreja, fiz parte de uma comunidade intensamente, durante 20 anos. 21 anos, mais ou menos. 21 anos. Aconteceu uma situação, e penso eu que grande parte da culpa era minha mesmo, mas eu me desliguei dessa igreja, me desliguei dessa comunidade. Mas para onde eu fui, eu estou até hoje, irmãos, há mais de 20 anos. Então eu entendo que às vezes a pessoa pode até desejar estar em outro lugar, ou servir de uma outra forma, onde possivelmente as coisas realmente não estejam segundo a vontade do Senhor. Mas falar sobre a vontade de Deus, irmãos, é muito sério. Você dizer assim que Deus falou comigo, irmãos, esse negócio é muito sério. Dizer, Deus falou comigo para eu fazer tal coisa. Irmão, olha, poucas vezes eu me lembro de Deus falar comigo. Falou, ó Júlio, porque se você ouvir a voz de Deus para dizer você fazer tal coisa, irmãos, quem sou eu para questionar? Mas eu penso assim que até essas alianças, aliança de estar junto, de caminhar junto, é uma aliança que precisa ser preservada, precisa ser conservada, porque eu não sou muito amigo, não sou muito simpático, eu não sou muito promotor de mudanças ministeriais, não sou mesmo. Assim, eu acho que é tolerável uma mudança por conta de endereço. Eu agora moro mais perto de uma igreja tal, de uma comunidade tal, eu mudei para uma outra cidade, então lá eu preciso, não tem a igreja que eu frequentava, não tem a comunidade que eu frequentava, então naquele lugar eu vou procurar um outro lugar. Então eu acho isso aceitável, eu acho muito bom. Mas por qualquer motivo quebrar uma aliança, irmãos, é um negócio muito sério. Porque eu sei, irmãos, que nós somos parte de um propósito como comunidade, como coletividade. Então simplesmente eu saí porque eu cheguei mais cedo hoje e as luzes não estavam acesas. Eu cheguei e hoje o irmão Marinaldo foi preciso, ele estava aplicando álcool em gel lá no meio da rua, antes das pessoas entrarem. Mas pode ser que amanhã você chegue, o irmão Marinaldo nem vire a bisnaguinha para você, e você diz, não gostei do comportamento do diácono nessa noite, então não espirrou o meu alquinho na minha mão, não venho mais nesse lugar. Nós estamos nessa situação, irmãos. Graças a Deus que não é aqui assim, né? Foi feita uma pesquisa entre os pastores do Brasil, e a pergunta foi feita assim, dos 10 motivos que mais as pessoas se desligam de uma igreja, se desligam de uma comunidade. Eu não lembro dos 10, mas entre os 10 estava um motivo, marcado pelas pessoas, feita uma pesquisa, 10 perguntas, por que as pessoas se desligam do ministério, de uma igreja, de uma comunidade. E entre as 10 estava, porque a igreja, o local onde eles se reuniam, não tinha estacionamento. A pessoa não tinha estacionamento para guardar seu carro, então essa igreja cresceu, ou essa igreja prosperou, e aí tiveram que construir e não deixaram a vaga do estacionamento. Então, como não tem vaga para o meu carro, então eu vou para outra igreja. Estava entre os 10 motivos. Então, veja como essa questão de aliança, irmãos, está tão banal de manter uma aliança, que as pessoas se desligam por qualquer motivo. Isso é muito sério. Porque eu creio, irmãos, que se as pessoas estão um em outro lugar para servir a Deus, seja na presbiteriana, na Assembleia de Deus, na quadrangular, aqui, ou em qualquer outra comunidade, Deus a colocou lá para que ela possa crescer, se desenvolver e sair de lá quando realmente Deus falar com ela. Mas se Deus não falar com ela, irmãos, fique lá, porque Deus tem um propósito com você lá. Se Deus não falou, fique. Se Deus não falou, frutifique. Se Deus não falou, abençoe. Se Deus não falou, seja abençoado. Se Deus não falou, contribua, coopere, sirva. Porque se Deus não falou para você não estar aqui, irmãos, é para você estar. Então nós precisamos respeitar essas alianças. Eu estou recebendo, como eu falei, eu não gosto muito dessas coisas, mas enfim, algumas pessoas procuram para começar a frequentar a Igreja Batista Edificar. E eu recebi um casal, vindo de uma outra denominação. E a moça, ela falou comigo, pastor, eu fiquei um pouco incomodado com a relação do pastor para me abençoar, porque ele reteve a bênção. E ele relutou muito em me abençoar, simplesmente orou pela minha vida, e isso me deixou incomodado. Eu entendi a posição dela e também entendi a posição daquele líder.
E eu disse, irmã, calma, vamos orar, Deus vai mover o coração dele, vamos lá, me dê o telefone dele, eu mesmo vou falar com ele, eu mesmo vou ligar para ele, vou explicar, porque eu entendi que aquele pastor, aquele líder, aquele obreiro, estava dizendo, eu estou cuidando de você, eu estou tentando lhe pastorear para esse casal, mas vocês estão decididos seguir, sair. E então eu entendo o coração dele porque eu sou pastor. E eu liguei para o obreiro, falei com ele, e ele disse, olha pastor, nunca ninguém fez isso, de me ligar para perguntar e tudo. Então eu sei que se eles saíram para ir, o Senhor vai saber cuidar, que Deus abençoe. Então ele abençoou por correspondência, abençoou o casal pela minha vida. E aí eles procuraram, me disse, pastor, e aí? Eu conversei com ele, e ele disse que está bem, que está abençoado. Aí a moça falou assim, pastor, mas essa igreja, eles têm uma carta, eles mandam uma carta, quando a pessoa sai de lá. E isso para mim é muito importante. Irmã, tudo bem, vá atrás da carta, é na secretaria da sede, não sei o que, vá lá, reivindique a sua carta. Mas por mim, eu já estou satisfeito. E eles foram lá pedir a bendita da carta, de recomendação. E hoje, por acaso hoje, eu recebi a resposta da secretária da igreja, em áudio. E ele passou, pastor, olha aqui, nós não conseguimos a carta. Mas ela me passou esse áudio. E o áudio da secretária era o seguinte, olha, irmão, falando para esse irmão, irmão, o pastor está muito ocupado, ele está servindo numa conferência que vai acontecer, alguma coisa parecida. E ele falou o seguinte, é melhor vocês irem para lá. E fiquem lá um tempo, porque pode ser que vocês não acostumem lá e voltem. Então, fiquem lá mais um tempo, para vocês testarem como é que vocês estão lá. E aprovando, aí sim, vocês voltam e pedem a carta. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu entendi. Ele está certo. Ele está certo, não pelo casal, mas está certo com relação ao entendimento da falta de aliança. Porque, infelizmente, as pessoas estão quebrando aliança com muita facilidade. E Deus é um Deus de aliança, porque Ele estabelece em alguns momentos algumas alianças com o povo e com algumas pessoas, e Ele não quer rompê-las. E Deus, Ele permanece com as suas alianças de uma forma incisiva. As pessoas dizem que Deus firmou uma aliança com Adão. Eu não consigo ver essa aliança com Adão. A partir do momento que Deus criou Adão e a Eva, Ele deu a eles ofícios para que eles pudessem crescer e multiplicar. Na verdade, Deus não fez uma aliança com Adão. Deus abençoou Adão. Repita comigo. Deus abençoou a Adão e a sua esposa. Depois só foi peso de pecado. Só foi recomendação com pecado. Olha, do suor do teu rosto você vai trabalhar, você vai sofrer para vencer. Mulher, você vai sentir dor agora no parto. Serpente, se tu tinha perna, agora tu vai rastejar no teu peito. Ali não tem aliança nenhuma. Mas simplesmente Deus desejou colocar um casal nessa terra para que fossem obedientes a Ele. Mas Deus não faz uma aliança. Deus simplesmente diz assim, ei, eu criei vocês e toma, cuida disso tudo. De um jardim e de tudo que você pode olhar. Mas a partir daí Deus chama pessoas e povos para a aliança. Quando em Gênesis no capítulo 6 ou 8, né, que chama para Noé, ele está vendo a humanidade que ele criou se perdeu. Então ele diz que chama Noé e diz, eu vi um homem justo, um homem do qual eu posso manter uma aliança. Então ali naquele momento Deus está decidido encerrar a raça humana e fazer aliança com Noé em favor de uma raça. Então repita comigo, a aliança feita com Noé é a aliança com a raça humana. Diz, eu vou começar tudo de novo, Noé, através de você e da sua casa. Então quando Deus está chamando Noé para uma aliança, Ele está dizendo, eu quero fazer parte da raça humana, eu quero que a raça humana sinta falta de mim, tenha desejo por mim, me busque. Era esse o propósito de Deus quando chamou Noé para fazer uma aliança com Ele. Mas você sabe que o próprio Noé, a partir do momento que desceu da bendita da arca, ali mesmo ele se perdeu, embriagou-se, deitou-se com suas filhas, ou as filhas deitaram com ele, mas a partir dali, o recomeço de Deus, a realiança de Deus, já foi maculada pelo homem que era justo há capítulos atrás. Depois Deus chama a Abraão, diz, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então eu faço uma aliança contigo, Abraão. E Deus está chamando Abraão para uma aliança, agora com uma aliança com uma geração, com uma família. Repete comigo, a aliança com Abraão é
é como uma família. Então quando falo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ali está reafirmando uma aliança de família. Deus está dizendo, eu vou abençoar você, Abraão, eu vou abençoar o seu filho, e vou abençoar o seu neto, e vou abençoar todas as gerações. Porque Deus deseja abençoar as gerações. E Ele chama Abraão para fazer isso. Olha para os céus, vê as estrelas? Elas são incontáveis, serão assim as tuas gerações. Olha para a areia, consegue contar os grãos? Não, assim será as gerações a partir de ti, Abraão. Eu tenho uma aliança contigo. Então Deus sempre chama os homens, sempre chama a raça humana para uma aliança. E quando Ele chama Abraão, Ele está dizendo, Abraão, eu tenho um compromisso com você. E você sabe que estudando as histórias das gerações que vieram a partir de Abraão, foi a geração que acabou parando no Egito. Foi a geração que foi se enfraquecendo, um ou outro se destacando, mas a partir da vida de Isaac, de Esaú e de Jacó, e dos filhos de José e etc., ali foi se enfraquecendo a ponto de o povo que Deus tinha escolhido agora para ser filho de Abraão, estar preso, cativo, escravo no Egito. Então eu penso que a aliança que Deus fez com Abraão foi se diluindo também no decorrer do tempo, a ponto de que aquele que abençoava Abraão agora não está aparecendo mais. Mas aquele que amaldiçoava Abraão estava prevalecendo. Porque se saiu de Abraão a promessa de ser uma grande nação, a nação agora grande, ela é escrava. Culpa de Deus, irmãos? Pergunta você, sim ou não? Não! Mas o povo agora é escravo no Egito. Aí Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu te chamo e você será o libertador do meu povo. Vai tirar o povo do Egito e vai levar para uma terra. E quando esse povo é retirado da terra, pulando todos os detalhes dessa saída, mas estão lá no deserto, partindo na direção da terra prometida, Deus chama a Moisés e diz, Moisés, eu quero fazer uma aliança com você. E eu quero fazer uma aliança com um povo chamado hebreu. Eu quero fazer uma aliança com esse povo. E ainda mais, eu faço uma aliança dizendo, escolham a bênção e a vida. Então Deus está chamando o povo hebreu para uma aliança. Uma aliança que diz, escolha as coisas boas, escolha a vida, escolha a verdade, escolha a luz, escolha as coisas corretas. Se você escolher dessa forma, se você firmar essa aliança comigo, tenha certeza, será bênção e vida. Mas eu quero dizer uma parte da minha aliança, dizendo Deus a Moisés e ao povo hebreu. Mas também, se vocês optarem por não me adorarem, não me servirem, não me seguirem, então vocês estão optando por morte e maldição. Mas eu quero manter uma aliança com vocês. Então Deus sempre desejou em nós ter uma aliança, irmãos. Diga assim, o nosso Deus é um Deus de alianças. Depois disso, o povo entra na terra prometida, Josué os introduz lá na sua liderança, e no decorrer disso, você pegar o final do livro de Josué e começar a ler o livro de Juízes, aí vem lá, o povo hebreu estava completamente transtornado e desviado. Deus levantava juízes, e diz o livro de Juízes, em toda vez que se levanta um, diz, enquanto existia um juiz, Israel estava nos caminhos do Senhor. Mas a partir do momento que esse juiz fraquejava, todo Israel ia junto. Então Deus queria manter uma aliança com uma nação, chamada Israel, povo hebreu, e queria estabelecer bênçãos sobre eles. Mas invariavelmente o povo quebrava essa aliança. E diz o livro de Juízes que, no tempo dos juízes, cada um fazia o que queria. E eu pergunto a você, uma pessoa que tem aliança, pode fazer qualquer coisa, o que der na sua cabeça, irmãos? Sim ou não? Não. Aliança significa compromissos. Nós vimos falando aqui de casa para cá, conversando com meu pai e minha mãe, falando sobre um contrato de aluguel. E não se pode sair quebrando princípios de um contrato, de uma aliança, porque eu quero, porque eu desejo. Não pode ser assim. Mas Israel sempre fez isso com Deus. Vez ou outra aparecia um rei que se dedicava, quebrava os postes ídolos, acabava com a idolatria, começava a servir ao Senhor, trazia o povo para a presença de Deus e o povo prosperava. Aí vai depois, levanta-se o outro rei que pecava contra o Senhor, que adorava a Baal, e o povo desencadeava novamente em perdição. A aliança de Deus
permanecia, a palavra de Deus permanecia, a orientação de Deus permanecia, o chamamento de Deus permanecia, a profecia, o alerta de Deus permanecia, porque Ele é um Deus de aliança, mas o povo quebrava a aliança. Então nós estamos falando aqui de uma aliança com Noé, que fala sobre uma aliança com a raça humana. Depois falamos sobre uma aliança com Abraão, que fala sobre uma aliança de Deus com uma geração, com uma família. Depois falamos de uma aliança com Moisés, que é uma aliança com o povo. E Deus então entende, não, esse povo talvez eles tenham maior facilidade de manter uma aliança se eles forem uma nação. Então Deus levanta a Davi, um homem segundo o coração dele, que tem a sensibilidade de ouvir e adorar ao Senhor. Foi o Salmo 23 que nós lemos aqui, é Deus falando no coração de Davi, do rei Davi: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mas também Deus levanta Davi como um homem de guerra, de estratégia, um homem que sonhava, que executava e que replicava para Deus, ou reputava a Deus todos os benefícios do seu reinado. Então Deus agora tem uma nação e tem um rei Davi. Vou chamar Davi e vou fazer uma aliança com o rei Davi. E Davi, mesmo tendo todos esses predicados, essas características, também cai nas suas alianças com Deus. E leva todo o povo a cair também. Então Deus estabelece a sua última aliança, que é a aliança com o seu filho. João capítulo 1 diz: ele veio para os que não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja bem, olha aqui para o pastor, por favor. A aliança agora, irmãos, não é mais com a raça humana. A aliança agora não é com uma geração. A aliança agora não é com o povo, e muito menos com uma nação. Deus resolveu estabelecer uma aliança com Ele Pai e nós os filhos dele. Vou repetir. Deus resolveu firmar uma aliança no seu Filho, chamado Nova Aliança no sangue de Jesus. No momento que ele vai partir o pão diante dos seus discípulos, ele partiu o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo partido em favor de vós. Eu estou renunciando à minha santidade, à minha divindade. Eu estou abrindo mão e renunciando à minha pureza em favor de vós. Olha a aliança de Jesus conosco. E ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vocês vão ter vida espiritual se vocês tiverem uma nova aliança nesse sangue aqui, o sangue de Jesus. Jesus está dizendo. Então Deus está estabelecendo uma aliança agora com o seu Filho, para que a partir do seu Filho nós sejamos de novo filhos de Deus. Agora, meu irmão, por favor, pensa comigo. Deixar de ser brasileiro, irmãos, pode ser até que a gente deixe de ser. Não é verdade? A pessoa conseguiu uma condição, mudou financeiramente, resolveu investir na vida, ou aventurar-se em algum lugar, e vai morar na Venezuela. Vai nada. Mas vai morar, por exemplo, na Inglaterra, e chegando lá, se instala, tudo dá certo, progride, prospera, e diz: eu não quero voltar mais para o Brasil, não. Se quiser, não quiser mais me chamar de brasileiro, não estou nem aí, estou bem aqui. A pessoa pode renunciar uma nação, ela pode renunciar um povo, não quero nem ser chamado de brazuca. Ela pode renunciar à raça: eu quero viver aqui e eu vou viver regaladamente, vou trabalhar, vou vencer na vida e vou viver sozinho nesse lugar. Não quero saber de mais ninguém, vou só desfrutar da minha vida. A pessoa pode renunciar a tudo isso, mas não há como renunciar uma filiação. Está aqui meu pai e minha mãe, eu não tenho como dizer que eles não são meus pais, ou dizer: eu não quero você como pais. Por quê? Porque quando nós falamos isso, nós estamos dizendo: eu deixei e rejeitei aquilo que Deus desejou ser para mim, ou é para mim, ser o meu pai. Então quando a pessoa deixa ou quebra uma aliança com Deus, ela está dizendo para Deus: eu não quero ser teu filho, eu não quero ser tua filha. E aí está a grande gravidade de todas as coisas, o grande perigo de todas as coisas. Por isso que eu falei que vai ser bem pastoral essa noite, irmãos. Porque se existe uma coisa que dá coceira no meu ouvido, é dizer que uma pessoa se desviou dos caminhos do Senhor. Porque não há como a pessoa deixar de ser filho de Deus e dizer: eu não quero mais o Senhor. Não tem como, irmão.
Não existe isso. Não entra na minha cabeça. Porque Deus é o nosso Pai Celestial. Deus provisiona todas as coisas. Ele nos socorre, Ele nos ensina, Ele nos confronta, Ele nos aperta, Ele nos aperfeiçoa. Porque Ele é nosso Pai. Por favor, abre João aí. Capítulo 6, se eu não me engano. Capítulo 6. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui rapidinho. Eu quero ler a partir do versículo 62. 6:62. Irmãzinha, se você puder colocar para os irmãos acompanhando aí, seria melhor, tá? João 6. Perdão, 60, tá, irmã? 60. João 6, verso 60. Tá bom? Beleza. É porque tem um gagueiro ali, mas é um 6 ali, né? Isso é um passarinho. O que que pousou ali, pastor? Hã? É uma dessas lâmpadas? Mas vamos lá. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Então veja bem, olha aqui, antes de a gente continuar lendo. Qual era esse discurso duro? Qual era o discurso duro de Jesus que os discípulos estão achando assim, ai, doeu? Qual é esse discurso, irmão? Pergunta para mim, que discurso é esse, pastor? Pergunta para mim, que discurso é esse? Pergunta para mim, que discurso é esse, pastor? O discurso era Jesus chamando as pessoas, os discípulos, os seguidores para uma aliança. Ele está dizendo, eu vou morrer, a minha carne será serviço de vocês, estará à disposição de vocês. É necessário que a minha carne seja doada. Jesus está chamando os seus discípulos para um compromisso, uma aliança. E na aliança, Jesus está renunciando à sua própria vida. E ele está dizendo, eu vou dar a minha carne. Vou continuar lendo. Esse é o duro discurso, tá? 61, acompanha comigo, por favor. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Repete comigo, as palavras são Espírito e são vida. Vamos parar aqui um instantinho. Jesus está dizendo, o que eu estou falando para vocês é duro de ouvir, é ruim de ouvir. O que eu estou convidando vocês para fazerem comigo é uma aliança dura, que vai necessitar uma renúncia da minha parte, mas vai ser necessário vocês renunciarem também. Eu estou considerando que vocês são pecadores, vocês não conseguem se salvar, e não conseguem ter salvação se não for por mim. Mas eu estou renunciando à minha santidade para lhes salvar. Agora eu quero também que vocês considerem que a renúncia de vocês, discípulos, também devem considerar a importância que eu tenho. Lembra? Eu falei para você que a aliança é a renúncia de uma parte, como também a consideração dos direitos da outra parte. E Jesus está dizendo, se vocês renunciarem à própria vida de vocês, em favor de mim, isso resultará em espírito e em vida. É como se, por exemplo, qual foi o número, filhão, que o menino Ruivinho ganhou o número no tratamento dentário? Não sei que número que era, 181, sei lá. É como se todo mundo tivesse o número 181 do tratamento dentário com o Jonas, todo mundo tivesse a mesma numeração, né? E não quisesse dar um trato nos dentes. E aí fosse distribuído, o Jonas vai ficar maluco, né? Todo mundo que entrou pegava o mesmo número. Aí quando fala 181, acho que foi 181 do menino Ruivinho lá. E aí todo mundo, eu ganhei! E todos sermos premiados com o mesmo prêmio. E alguém dissesse, eu não quero. É como se, por exemplo, a menina que ganhou o óleo da moto ganhasse a moto. E ela dissesse assim, não, eu não quero a moto. Jesus está dizendo, eu estou dando para vocês a minha vida, para que vocês possam ter vida e espírito. E alguém loucamente diria, não, eu não quero. Eu não quero. Vamos continuar lendo? Versículo 64. Contudo, há descrente entre vós. Repete comigo. Contudo,
Contudo, Mocajubinha não ouviu, vamos lá. Contudo, há descrentes entre vós. Então a quebra de aliança, irmãos, vem pela falta de fé, pelo faltar de crer. Então quando a pessoa quebra uma aliança com Deus ou com uma pessoa, é porque ela não está mais crendo, tendo fé, confiança naquela outra pessoa. E quando é em Deus também, parece que ela está dizendo, eu tomo conta da minha vida, eu sigo a minha vida, da minha vida cuido eu. Deus, até aqui tu esteves comigo, mas agora eu quero seguir sozinho. Vou continuar lendo. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio que eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai lhe for concedido. À vista disso, preste atenção no verso 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos quebraram a aliança. O que está escrito, irmãos? Abandonaram. Muitos discípulos quebraram a aliança, abandonaram, irmãos. Porque Jesus está dizendo, eu decidi me dar a vocês. Eu decidi fazer de vocês filhos de Deus novamente. Vou continuar lendo para a gente encerrar. Então ele diz assim, e já não andavam com ele, verso 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Um homem dos 12 pulou em pé e disse, Jesus, o que o Senhor está falando é duro de ouvir. A tua aliança é uma aliança que precisa de muita renúncia nossa, mas eu percebo que tu, Jesus, renunciaste mais do que a nós mesmos. Portanto, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro está dizendo, irmãos, o que todo mundo deveria falar, quando por acaso se falar sobre a nossa aliança com Deus. Está triste, desmotivado, magoado com alguém, quer quebrar a aliança? Para um instantinho e lembra de Pedro. Pedro dizendo, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro está dizendo, eu não quero quebrar a aliança contigo, Senhor. Eu sei que tu és o Santo de Deus e nós temos crido e visto. Então, irmãos, aliança é coisa séria. Repete comigo, aliança é coisa séria. É muito sério, irmãos. Vamos voltar para Hebreus para a gente poder terminar? Hebreus capítulo 13. Eu acho que essa semana é a segunda semana que eu vou pregar numa igreja e o relógio não está funcionando. Eu acho que isso é bênção para a minha vida. Eu fui pregar numa igreja domingo, o relógio não estava funcionando, né? E por acaso o relógio da sede essa semana parou de funcionar. Parou que eu joguei até fora. Eu botei a pilha, comeu a pilha, não funcionou, eu joguei fora. Fui pregar domingo lá no Bairro Novo, o relógio estava parado em 4 da tarde. Era 4 da tarde? Comecei pregando 4 da tarde e terminei às 4 da tarde, irmão. O relógio não se mexeu. Hoje eu comecei a pregar 7h15, já preguei 1 hora e ainda continua sendo 7h15. Que bênção, né? Então significa que eu posso ficar mais 1h30 com você aqui. Diga amém. Ei, irmão, por favor. Não me ame mais do que o necessário. Hebreus 13. Vamos terminar? Olha o que diz o livro de Hebreus. Repete comigo, livro de Hebreus. Com quem é que eles estão falando, irmãos? Com o povo hebreu, lá do começo, da primeira aliança. Tá? Das alianças iniciais. Olha só o que ele diz. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Olha aqui para o pastor um instantinho. Deus mandou o seu Filho, e o propósito principal da vinda de Jesus nessa terra não foi nos ensinar, não foi fazer milagres, não foi de operar curas, não foi de livrar pessoas endemoniadas. O maior propósito de Jesus ter vindo a essa terra foi confirmar uma aliança de Deus com os seus filhos. Então Jesus veio a essa terra
nascido da Virgem Maria, foi criado lá por José e Maria até os 12 anos, e depois amadureceu também na companhia, provavelmente, somente da Maria, por alguns anos, mas quando ele desponta para o seu ministério de 3 anos e alguns meses, ele está com o firme propósito de fazer muitas coisas, mas o seu maior propósito é confirmar uma aliança comigo. Diga assim: Deus quer confirmar uma aliança comigo. Diga assim: eu sou considerado, através dessa aliança, como filho de Deus, como filha de Deus. Repete comigo: filho, os homens, filho de Deus, e as mulheres, filhas ou filha de Deus. Então Jesus veio para tornar eu e você filhos de Deus, adotados por causa desse sacrifício. Então o livro de Hebreus, que está falando de todos os cerimoniais do povo hebreu, como é que fazia o povo para poder se aproximar de Deus, como é que Deus foi transformando isso tudo em Jesus. Então quando ele chega no final, no capítulo 13 de Hebreus, o autor dos Hebreus, que ninguém sabe quem é, não fica claro quem é o autor de Hebreus, ele está finalizando o livro dizendo o seguinte: Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos, para que através do sacrifício dele firmasse primeiramente o nosso cuidado. Diz Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Primeira coisa, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, para que nós fôssemos cuidados dele, protegidos por ele, supridos por ele. Quem aqui mora na casa do papai e da mamãe? Não casou ainda? Levanta o braço aqui. Casa de papai e mamãe, levanta o braço aí, gente. Você está papai e mamãe, levanta lá, beleza, baixa o braço. Se você está na casa do papai e da mamãe, você está de boa. Você está de boa. Nem toda a comida que está na mesa foi você que cozinhou, e às vezes nem comprou. Olha aí, o profeta falando aí para trás, né? Então, se você está na casa do papai, pode ser que nem a conta de energia você não saiba quanto é, mas você está lá, ligado no ventilador, ligado na chapinha, ligado no game, porque está na casa do papai, está cuidado por ele. E vou te dizer uma coisa, hoje em dia, essa é a estatística, tá? Dos últimos 20 anos, a quantidade de pessoas que casam ficam mais tempo solteiras, quando vai perguntar para essa pessoa, ela responde com a maior certeza do seu coração: eu não saio da casa do meu pai, da minha mãe, porque eu ainda não encontrei um lugar melhor. Melhor é a casa do pai, irmão. Irmãos, eu aproveitar que está aqui, né? Minha esposa está aqui, meus pais estão aqui. Meu irmão, no tempo que eu namorava com Kátia, era telefone daquele da cordinha, né? Não tinha celular, não tinha nada, né? Então era telefone de fio, né? Eu não sei se eu lembro se meus pais compraram, eu mesmo comprei um chicote de fio, que o telefone ficava grudado lá, mas eu pegava ele, desenrolava, né, um fio de 5 metros, passava para dentro do meu quarto. Kátia morava em Belém, eu ficava meia hora, 40 minutos, 1 hora namorando no telefone, irmãos. 1 hora falando no telefone. Meu amor, tudo bem, meu amor? Aí no final diz assim: desliga. Aí ela: desliga você. Você está rindo porque você já fez isso, né? Desliga. Tá bom, nós vamos desligar. Aí a gente ficava calado. Aí a gente falava assim: não desligou ainda não, né? E ficava naquele negócio. Irmão, eu nunca vi a conta daquele telefone. Nunca. Meu pai que pagava. Melhor coisa é casa do papai e da mamãe, irmãos. Por isso que as pessoas às vezes não querem casar, porque não achou lugar melhor. Então, irmãos, quando a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus foi ressurreto dentre os mortos, para que ele fosse o nosso grande pastor de ovelhas, significa, irmãos, que ele está cuidando melhor do que a casa do seu pai e da sua mãe. Pensava que você ia dizer um amém maior do que o do pastor Marcelo. Deus cuida de nós com um zelo maior do que o nosso pai e nossa mãe. Ele está em todo lugar, Ele nos acompanha, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe o que nós estamos vivendo, Ele sabe as suas aflições, as suas angústias, seus dilemas, suas dúvidas, seus medos. Deus sabe todas as coisas, Ele está cuidando de você, por isso você está aqui essa noite.
Então não tem porquê você quebrar uma aliança com Ele, meu irmão e minha irmã. Mais do que nunca você tem que dizer: eu quero esse grande e supremo pastor sobre a minha vida, eu quero que Ele seja o meu Pai sempre. E ele continua o versículo dizendo: pelo sangue da eterna aliança. Quer dizer que aquilo que Deus está fazendo por mim agora vai continuar eternamente. Então, irmãos, eu posso dizer que é louco ou louca uma pessoa que quebra uma aliança com o Senhor, de dizer: não quero mais, não vou mais seguir, desistir. É louco, porque, irmãos, a melhor coisa é estar debaixo da aliança eterna do sangue de Jesus. É a melhor coisa, irmãos. Já vivi muita coisa, já me entristeci com muitas coisas, eu me entristeci com pessoas, já me entristeci comigo mesmo. E eu digo: Senhor, é dura essa vida, Jesus nunca nos enganou, nossa vida seria de aflições. Mas, irmãos, é melhor aflições com Jesus, porque Ele diz e nos promete que nós teremos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, o supremo pastor venceu pelo seu sangue, foi vencida a morte. Versículo 21, ele diz: esse sangue da nova aliança vos aperfeiçoe em todo o bem. Então veja bem, Deus tem cuidado de nós, Ele firmou uma aliança conosco, e essa aliança, nesse sangue que é um sangue de aliança eterna, nos aperfeiçoa para o bem. Então diga assim para mim: eu agora não estou prestando muito. Você ficou com medo de falar? Vamos lá, diga assim: eu agora não estou prestando muito, mas se eu estiver na aliança com o Senhor, eu serei aperfeiçoado. Então esse negócio não pode estar muito bem. Tu não é esse crente nota 10, não. Mas é melhor você reconhecer que nessa aliança com o Senhor você vai ser aperfeiçoado do que você abandonar essa aliança. Então, quando nós mantemos uma aliança com o Senhor, eu vou seguir, eu vou prosseguir, eu vou perseverar, eu vou insistir, eu vou fazer de novo, eu vou fazer mais uma vez, eu vou fazer de novo e mais uma vez, eu vou fazer replay. Então, toda vez que você decide isso, você está dizendo: eu quero renunciar à minha desistência, eu quero renunciar à minha fraqueza, quero renunciar às minhas mesmices em favor daquele que me salvou, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Lembra? Aliança é renúncia de uma parte e reconhecimento dos direitos da outra parte. Quando eu firmo uma aliança com o Senhor, eu estou dizendo: eu vou renunciar a mim mesmo e vou considerar os direitos de Jesus sobre a minha vida. Ele termina dizendo: vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Irmãos, se você mantiver-se na aliança com o Senhor, você vai sendo aperfeiçoado, e nesse aperfeiçoamento é que a vontade de Deus vai se manifestar em você, e que você vai estar agradando o coração de Deus. Então é melhor ser tratado pelo Senhor nessa aliança em que em alguns momentos a gente erra, a gente falha, a gente cai, e Deus nos aperfeiçoa, nos prepara, porque isso vai nos fazer desenvolver a vontade de Deus, irmãos. Ele diz: operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, quando eu faço, com que a vontade de Deus se cumpra em mim, eu faço com que a minha vida, mesmo nos trancos e barrancos, nos meus erros e acertos, nas minhas pelejas espirituais, eu possa ver Deus operando o que é agradável diante dele. Precisamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da aliança, irmãos. Para que a nossa aliança realmente seja firmada no Senhor e que ela tenha uma perspectiva eterna. Chega da gente quebrar alianças e vamos começar treinando aqui nessa terra mesmo. Vamos começar a exercitar nossos compromissos com as pessoas ou com aquilo que está ao nosso redor, para poder aperfeiçoar a nossa aliança com o Senhor. Porque veja bem, irmão, se Deus, que é supridor, cuidador de todas as coisas, de vez em quando a gente quer desistir, imagina quando alguém nos aflige ou quando alguma situação nos ataca. Então eu penso que nós precisamos
parar um pouquinho para refletir sobre aliança. Se nós estamos hoje numa conferência de aliança, se nós queremos prosseguir para mais alguns anos de aliança com o Senhor, até que Ele volte, Ele só vai voltar para nos buscar, e só estaremos eternamente com Ele, se nós mantivermos uma aliança com o Senhor, com Jesus Cristo de Nazaré. Volta lá, filho, o versículo 20. Bota o versículo 20 lá. Isso, beleza. Pelo sangue da eterna aliança. Repete comigo. Pelo sangue da eterna aliança. Isso está referendado por Jesus. Foi pago pelo sangue. Foi comprovado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Foi dada uma expressão de amor a nosso favor pelo sangue de Jesus. E essa aliança é uma aliança eterna. Pessoas às vezes dizem, eu não vou para a igreja, não vou para o culto, porque eu briguei com o meu marido. O que Deus tem a ver com isso, irmão? Briguei com a minha esposa, não vou para o culto, briguei com ele. De birra eu não vou. E Deus fica lá de cima, e o que eu tenho a ver com isso? Não é? Ah, não vou mais porque meus filhos são rebeldes e não se comportam e dão trabalho, por isso eu não vou mais. E Deus fica assim, e daí? E daí? Então, irmãos, as nossas alianças com o Senhor devem ser alianças eternas. Numa aliança eterna, irmãos, não tem mandato. Eu vou ser 5 anos de cristão, 10 anos de cristão, depois vou tirar férias e volto a ser depois novamente. Não tem isso. A aliança que Jesus resolveu propor a mim e a você é uma aliança eterna. Repete comigo, é uma aliança eterna. Por isso que quando eu vejo assim, igreja tal aliança, ou eu fico todo arrepiado. Porque esse nome, irmãos, é um nome poderoso. Repete comigo, aliança é um nome poderoso. Se você é casado, está enfrentando dificuldades, você firmou uma aliança. Esse nome é poderoso. Em alguns momentos você vai ter que renunciar a seus direitos. Não está do jeito que você quer, mas quem disse que tem que ser? Você vai ter que, às vezes, respeitar o direito do outro, para que isso prevaleça, porque você está numa aliança. Você está numa aliança com essa igreja, com esse ministério. Aqui não é perfeito. Tem falhas aqui nesse lugar. De todas as formas podemos falhar. Mas se você tem uma aliança com o Senhor, você vai cooperar e vai servir da melhor forma possível. Inclusive um irmão foi procurar um pastor uma vez e disse, pastor, eu quero a minha transferência para uma outra igreja, porque eu descobri uma igreja perfeita, eu estou indo para lá. E o pastor respondeu, por favor, irmão, não vá para lá. Porque se você for para lá, você vai estragar essa igreja. Não existe igreja perfeita, irmãos. Perfeito, só o sangue de Jesus da eterna aliança. Perfeito só Jesus. Perfeito só o sacrifício dele. Perfeito é só a aliança com ele. Perfeito é só o amor dele. Perfeito é só a graça dele. Perfeita só a misericórdia dele, perfeita só o perdão dele, perfeito só o carinho dele, a direção dele, perfeito só o conselho dele, perfeito só o julgamento dele, perfeito é só a salvação que vem através dele. Feche os seus olhos, vamos orar?